Paz do Senhor, pessoal, mais uma aula aqui do curso de diácono. Que Deus esteja abençoando vocês nesse curso, mesmo através dessas dificuldades que todos vocês conhecem. Mas peço a Deus que Deus possa abençoar vocês, principalmente os que estão aí lutando, né, estão fazendo o curso, estão se empenhando nesse grande trabalho, que é aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Vamos para a aula. Educação financeira e princípios éticos, né? São assim, assuntos que devem fazer parte da vida do cristão, principalmente do obreiro, né? Para frente aqui eu vou falar um pouco sobre isso. Ponto 1. As necessidades são limitadas enquanto os recursos são limitados. Uma coisa assim errada demais, que às vezes o cristão, não somente o cristão, mas todo ser humano às vezes comete, é gastar mais do que ele ganha. Isso é uma coisa assim que deve ser observado principalmente pelo obreiro, né? Se você ganha, vamos supor aí, R$2.000, você não pode gastar R$3.000 por mês. Como é que você vai gastar mais do que você ganha? Então, se as necessidades, né, ou seja, se os recursos são limitados, então as suas necessidades precisam ser limitadas também. Você não pode ficar fazendo dívidas que você não pode pagar, né? Porque isso vira uma bola de neve, né? E é complicado para o obreiro, alguém está na tua porta cobrando, pedindo dinheiro, e assim por diante. Isso deve ser analisado pelo obreiro. O desperdício é proibido. Vocês já pararam para pensar o tanto de comida que é desperdiçado? Não vou falar do mundo, eu vou falar do nosso país, porque o nosso país, ainda hoje, existem lá pessoas que passam dificuldades, né? Ainda há pessoas que passam dificuldades, passam fome, para ser mais claro. Agora imagine o tanto de comida que é desperdiçada no nosso país. O tanto de comida que é jogada fora, sabe? Quando nós fazemos isso, desperdiçamos comida assim todos os dias, isso deve doer no nosso coração. Porque quando a gente olha para o mundo, ou até mesmo para o nosso Brasil, a gente vê quantas pessoas estão passando fome, dificuldades, sabe? Tendo necessidades, às vezes querendo um pedaço de pão. Esse pão, às vezes, que você pode jogar fora, tem pessoas que podem estar querendo um pedaço de pão para comer pela manhã. Então, o desperdício na vida do obreiro deve ser proibido. Não deve ser algo que deve ser cometido, né? Precisa ser proibido isso de acontecer na sua vida. Se acontece, esbanjar e ostentar coisas condenadas por Deus. Nós vivemos uma época bem assim, conturbada para o cristianismo. Eu não vou falar nem de política, vou falar das nossas igrejas mesmo. Muitas coisas do mundo estão entrando dentro da nossa igreja e estão corrompendo, mudando os valores, sabe? Hoje em dia as pessoas elas querem ostentar, e muitas dessas ostentações são proibidas. Diante da visão divina, não é algo que vai agradar a Deus, mas mesmo assim as pessoas ostentam. Elas tentam viver uma vida que não é uma vida assim que está conforme a vontade de Deus ou conforme a própria Bíblia, sabe? Não está. Isso deve ser observado justamente pelo cristão, porque o cristão ele não deve cometer essas coisas que não fazem parte de uma vida espiritual, uma vida cristã, para que ele não venha na frente se condenar. Então, nunca devemos esbanjar e ostentar coisas que não são bem vistas por Deus ou pela própria Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é justamente através da Bíblia que nós conduzimos a nossa fé e a nossa vida, né? É através da Bíblia. O obreiro não deve ter dívidas. Essa questão de dívidas é uma coisa assim muito complicada para o obreiro. Porque quando você começa, principalmente quem é casado, né? Se você é casado, você não deve ter dívidas, ficar devendo pessoas, ficar pedindo dinheiro emprestado, né? Isso é algo totalmente errado que o obreiro deve evitar, para que ele não se complique. O nome do obreiro ele deve estar limpo na praça, as pessoas devem te olhar
e ver que você é uma pessoa que compra e paga, não está devendo nada, não deve ninguém vem na tua porta te cobrar. Isso é de suma importância. O obreiro, a gente sabe que em algumas situações a gente entra em algumas dívidas sabendo que pode se enrolar, mas naquele momento, às vezes, nós precisamos entrar. Né? É uma outra coisa que deve ser observada também, mas de uma outra forma. Agora, você que compra muito coisas, às vezes até que não é necessário, que você não vai precisar, compra coisas que você nunca vai usar na sua vida, você deve analisar, né? E fazer uma análise justamente forte a respeito disso, para que você não fique devendo ninguém e nem nada. O obreiro não deve ser fiador. Também é importante, por exemplo, você vai ser fiador de uma pessoa que te pede teu nome e fala assim: me empresta não para me comprar uma coisa porque eu estou com meu nome sujo. Se aquela pessoa não zela pelo nome dela que está sujo, como que ela vai zelar pelo seu? É uma coisa que às vezes nós temos que pensar. Se eu não zelo pelo meu nome, como que eu vou zelar pelo nome de outra pessoa? Né? Devemos analisar justamente isso, saber que essas coisas não devem ser feitas, né? O fiador, e até Provérbios fala isso, né? Ninguém seja fiador de ninguém, né? Não avarento ou gananciosos. Essa questão da avareza e da ganância são coisas relacionadas uma com a outra, né? E a avareza e a ganância também não devem fazer parte da vida do cristão. Né? Até porque né, lá em Apocalipse fala que nenhum avarento ou ganancioso entrará no reino dos céus. E todas as vezes que você cultiva a avareza, a ganância no seu coração, você se desvia dos objetivos cristãos, daquilo que Cristo propôs. Né? Você se afasta de tudo isso. Então, essa questão da avareza, da ganância, deve ser algo que tem que estar a quilômetros de distância do nosso coração. Não pode fazer parte das nossas vidas, porque justamente é algo que pode nos levar à ruína. Ser dizimista e ofertante é algo também importante. Quando você dizima, quando você oferta, você está ajudando a obra. Imagine quantos missionários estão fora do Brasil, que às vezes a sua igreja, que manda o dízimo para a sede, e daquele dízimo, 5%, 2% de todo esse dízimo é tirado e enviado para missionários que estão em países aí que eles nem podem pregar a palavra de Deus, mas estão lá arriscando a sua vida, e através dessas ajudas que são dadas pelas igrejas, eles conseguem ficar lá e pregando a palavra de Deus. Mas é o seu dízimo, é a sua oferta é que faz isso. Então o obreiro precisa ser ofertante e precisa ser dizimista. Princípios éticos, também importante, né? Por exemplo, princípio do exemplo: o obreiro deve liderar acima de tudo pelo seu exemplo. Né? Então esse princípio ético é muito importante. A sua liderança, as pessoas devem estar sob a sua liderança, não através das suas palavras, mas dos seus atos. Os seus atos devem falar mais alto que as suas palavras. As pessoas vão ouvir o que você diz, mas se você fala uma coisa e faz outra, vai haver uma contradição. E as pessoas não vão acreditar no que você fala, e até com razão. Né? Até com razão, elas não acreditarão naquilo que você está falando, simplesmente porque você se contradiz naquilo que você fala e faz. Então, esse princípio ético é muito importante para o obreiro. Outro princípio, da humildade. Nas igrejas atuais, podemos identificar muitos showmans. Sabe, teve uma vez que veio um pregador aqui na minha igreja, e eu não estou dizendo que isso nem seja errado, sabe? Ele veio pregar. Quando ele pegou o microfone para pregar, tinha uma pessoa que estava filmando ele, estava colocando diretamente acho que no YouTube, se eu não estou enganado, era no Facebook, ou era nos dois. E ele fala assim: ó, meus irmãos aí do YouTube e tal, e falou aquele negócio, fez aquela propaganda toda. Mas quando eu olho mais para esse lado, de que simplesmente trazer uma palavra, estar ali atento com quem me chamou para trazer uma palavra, parece assim que eu sou um showman, eu estou dando show.
Muitos também vão e faz aquele show, aquela maior coisa na igreja, mas depois que passa tudo aquilo, é como se fosse uma construção que não tivesse fundação, cai tudo na mesma hora que a pessoa para. Nós não somos animadores de palco, nós não somos showmans, não. Nós somos embaixadores do Evangelho. Temos uma responsabilidade de pregar. E essa palavra que eu e você temos essa responsabilidade de pregar, deve transformar tanto a minha vida como a vida daquelas pessoas que irão ouvir. E não simplesmente amar-se a ego de ninguém. Não amar-se a ego. Não estamos ali para ajudar ninguém amaciando o ego de quem quer que seja, não. A nossa missão é pregar a palavra de Deus. E através dessa pregação, pessoas podem ser transformadas e mudar de vida. Esse é o nosso objetivo como cristão. Princípios de mansidão também é um princípio ético. Você que é ignorante, às vezes a sua esposa vai falar com você, você já chama ela às vezes de jumenta, ou seu esposo vai falar com você, você chama ele de cavalo, né? Isso deve mudar, sabe? Deve mudar. Mansidão, ser sóbrio e saber o que você está fazendo, ser uma pessoa que controla a sua vida, a sua língua, os seus pensamentos, ser manso no falar, respeitar as pessoas. Esse deve ser um dos principais também objetivos do cristão e do obreiro, ainda mais precisamente. Porque você vai falar com pessoas, você vai lidar com pessoas. Uma hora ou outra alguém vai te pedir alguma coisa, uma hora ou outra alguém vai discordar de você. E isso é importante você saber, né, a visão daquela outra pessoa que está ali discordando de você e por que ela está discordando. Isso também é importante. Você estar ali atento no que ela está discordando ou não e respeitar a opinião da outra pessoa. Então, ser manso, né? Ser manso diante das circunstâncias, da situação ou de qualquer outra coisa que possa se apresentar diante de você. Simplesmente seja manso. Princípio de fidelidade. Esse é um dos princípios que também devem ser observados ou mais observados pelo cristão. Fidelidade a quem? Primeiro a Deus. Né? Nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser fiéis a Deus. Mas também precisamos ser fiéis aos nossos líderes, ao nosso pastor, os vice-pastores, né? Os líderes que estão à frente do trabalho. Você que é rebelde, você que não ouve, não escuta os seus líderes, quando você for líder, você jamais poderá pedir obediência às pessoas, porque você mesmo não foi obediente. Então, isso também é uma coisa que deve ser ali, estar em um pilar, que você sempre deve estar olhando para ela, observando a questão da fidelidade. Fidelidade no casamento, fidelidade na questão conjugal, na questão de pai para filho, filho para pai, e assim sucessivamente. Fidelidade no ministério, fidelidade a Deus, fidelidade ao seu pastor, aos seus líderes, aquelas pessoas que estão ali, que cuidam de você, ou mesmo as pessoas que você cuida dentro da igreja. Seja fiel a essas pessoas, sabe? Não trate essas pessoas como uma pessoa fútil, não. Seja fiel a elas, e elas serão fiéis a você. Esse é um princípio básico, um princípio básico e um princípio ético para o cristão. A fidelidade deve ser algo que você deve analisar todos os dias da sua vida, para que você, quando chegar ou a ser um pastor ou um líder, você possa cobrar a fidelidade das outras pessoas que são lideradas por você ou que serão lideradas por você também. Princípio de gentileza, né? Isso aqui até todos nós sabemos. Se você é gentil com as pessoas serão gentis com você, né? Isso aqui é algo natural que acontece na vida de todo mundo. Se as pessoas são gentis com você, ou seja, se você é gentil com as pessoas também serão gentis com você. É algo totalmente importante, né? Que nós devemos analisar, pensar, estar sempre atentos dessas coisas e estar também cumprindo
com a palavra de Deus nessa questão da gentileza. Ser gentil com as pessoas, né? Gentis com as pessoas, com seus líderes, com seus liderados, com o visitante que está chegando na sua igreja, com uma pessoa que te pergunta alguma coisa, ou mesmo que discorda de você. Seja gentil. Trate essa pessoa como você queria ou desejaria ser tratado. Sempre se coloque no lugar da pessoa que você vai ter que ser gentil com ela. Isso é bem importante. Temos 2 aulas para terminar o curso, temos só mais uma, né? Que é o dia 18. Eu vou falar aqui um pouco dessa outra aula, e na outra aula nós concluímos o livro todo. Culto, abertura do culto, né? Já concluí essa aula primeiro, agora eu vou falar um pouco da outra. Abertura do culto. O culto deve ser iniciado pontualmente. Por que eu estou falando sobre o culto? Porque você, obreiro, vai dirigir um culto na sua vida. Então você precisa saber as regras básicas de se dirigir um culto, né? Você precisa saber disso, dessas regras básicas de dirigir um culto. Por exemplo, o culto ele deve ser aberto, iniciado no horário predeterminado. Nos domingos, geralmente às 7 horas. Tem algumas igrejas que já voltaram para as 6 horas. Nas terças-feiras, 7, 7 e meia. Né? Então o culto deve ser iniciado justamente nesse horário, para que você encerre também no horário pré-determinado. Nunca passe daquilo que está predeterminado. Sempre comece e termine no horário predeterminado. Aí o início do culto, você faz uma leitura da Bíblia, qualquer texto, faz uma oração e o culto está iniciado, né? Oportunidades. Isso aqui também é importante, porque às vezes você também vai receber uma oportunidade no culto que você está presente. Primeiro, saudação, de 1 a 5 minutos. Você tem um momento ali de trazer uma palavra, uma saudação, e esse tempo estimado é de 1 minuto a 5 minutos. Você não pode passar de 5 minutos. Porque quando você passa, às vezes o dirigente do culto ele já contou o tempo todinho durante o culto. Então ele já contou a sua saudação, que é no máximo 5. Às vezes ele vai dar uma palavra para outra pessoa e tem um pregador fora o momento de louvor e o encerramento do culto. Então tudo isso já foi pré-definido. Se você recebe uma saudação e prega, você já está consumindo ou gastando o horário do pregador. E o culto já vai sair da sua normalidade. Se é uma saudação, de 1 a 5 minutos no máximo. No máximo 5 minutos. Depois, os louvores. Também muito importante. É um momento específico, né, que nós temos ali de adorar a Deus. E também uma coisa importante. O momento do louvor é justamente para abrandar, quebrantar o nosso coração, para depois, quando a palavra chegar, né, a pregação, você já está ali trabalhado, o Espírito Santo já trabalhou na sua vida, no seu coração, e você já está pronto ali para ouvir e receber a palavra de Deus. Você pode também dar algum momento para as pessoas testemunhar, também, isso também pode fazer, né? Também isso deve ser um momento também que você pode fazer sim também. Ficar à vontade. Esse ficar à vontade é só quando o pastor presidente chega na sua igreja, ele sim pode ficar à vontade. Se tinha alguma outra programação, ele vai tomar a direção no culto, então ele está à vontade, ele é o pastor presidente. Somente ele é que pode realmente ficar à vontade nesse momento do culto. Depois temos as ofertas, depois disso a pregação. Algumas igrejas tiram a oferta sempre por último, então essa questão de tirar a oferta depois da pregação eu acho até mais importante. Geralmente nós fazemos depois do louvor, já passa para a pregação, porque esse momento do louvor vai quebrantar o coração. Então depois vem a palavra e completa aquele trabalho de evangelização, de pregação ou de ensinamento da palavra de Deus, né? Então é o momento que fecha. Término do culto, tem os avisos que serão dados geralmente pelo pastor da igreja, pastor local, pastor dirigente. Então esses avisos serão dados pelo pastor dirigente, né? É algo que o pastor dirigente deve fazer, né? Então ele vai dar os avisos da semana ou do mês, do que vai acontecer durante o mês ou durante aquela semana.
Então, isso é algo que o pastor da sua igreja que deve fazer. Se ele passar essa responsabilidade para você que está dirigindo o culto, faça. E também tem uma outra forma desses avisos serem dados, através de data show, né, de um projetor. Se a sua igreja tem um projetor, coloque isso no projetor para que seja feito, né? E aí você já ganha tempo, né, com relação ao aviso. Bênção apostólica é justamente proferida pela maior hierarquia presente ali no culto. Geralmente é o pastor dirigente que dá essas bênçãos apostólicas. Mas se o pastor dirigente não está presente, se ele não está presente no culto, a maior liderança hierárquica que está presente vai fazer isso. Ou seja, um vice-pastor, se não tem nenhum vice-pastor, um evangelista, não tem um evangelista, um presbítero. Ah, não tem nenhum presbítero, nem um evangelista, nem um vice-pastor e nem um pastor. O diácono pode fazer isso. Né? O diácono ele pode dar as bênçãos apostólicas também. Então esse é o momento do culto. Você que prega, você que louva, você que dirige culto, preste atenção nessa questão aqui de oportunidades, de louvor, de pregação, de saudação, de palavra e assim por diante, para que você não se perca e que o culto que você vai ter a oportunidade transcorra normalmente. Preste atenção que nós temos mais uma aula só. Na próxima aula será a última. Aí já vem a prova. Fique atento às datas para que vocês façam o trabalho, no caso, aquele trabalho que eu passei para vocês, para que vocês enviem aqui na plataforma e que vocês também possam passar e todo mundo possa ser abençoado e cumprir a sua missão do qual Jesus colocou no seu coração. Do mais, fiquem com Deus e até a próxima aula. Amém.